Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos internautas, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os senhores e senhoras. E estamos editando mais uma série especial, mais um programa especial chamado Despertar para o Saber em Cristo, uma programação especial de oração, de mensagem bíblica, que tem a finalidade de trazer renovo, trazer mais fortificação para a sua fé, mais fortalecimento para a sua vida espiritual. E nós estamos em uma série especial, é o terceiro estudo nosso terceiro estudo da nossa série especial, que diz assim: o tema principal são 7 exclusivos vídeos, sete estudos maravilhosos. Nós vamos no terceiro estudo apresentar hoje. O estudo de hoje diz assim: o cristão tem que frutificar mesmo no deserto. O texto base do nosso estudo de hoje diz assim, Jeremias capítulo 17, no versículo 7 e o versículo 8, diz assim que o cristão tem tem que frutificar mesmo no deserto, mesmo estando no deserto, nas lutas, nas dificuldades. O cristão ele tem que, através da sua fé, desenvolver aí a sua a sua bênção espiritual, a sua a sua fé vai proporcionar mais frutificação referente à fé, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, em meio ao deserto que nós passamos na nossa vida, mas o crente ele dá fruto sempre, ele ele permanece firme na sua caminhada. E diz assim, o tema principal é na igreja que a minha família vai ser abençoada. E são 7 estudos bíblicos pautados nesse tema principal, que vai trazer edificação, vai trazer mais fé, vai trazer mais renovo, vai lhe dar mais satisfação de você dizer assim: glória a Jesus, eu vou caminhar na fé e eu vou permanecer firme na minha igreja, permanecer firme, vou frutificar em meu deserto, em minhas lutas, e Deus vai me abençoar, vai trazer vitória sobre a minha família e a minha vida. Aí nós estamos em modelo aí, um modelo slide, isso aqui nós fizemos aqui para isso aqui para o futuro, fazer palestras, fazer apresentações em várias igrejas, e ficou bem melhor aí. Vamos ao primeiro slide, que diz assim, na nossa apresentação aí, vamos dizer, no folder de apresentação, você vê aí, ó, o folder da programação, programa Despertar em Cristo, série especial nossa, é na igreja que a minha família vai ser abençoada, o tema principal. E você vê o estudo de hoje, é o terceiro estudo, que diz assim: o cristão tem que frutificar mesmo no deserto, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, e tem que passar as dificuldades, as lutas, os desertos, e frutificar, dar frutos. Diz assim, Jeremias 17, capítulo, versículos 7 e 8, diz assim: que o cristão tem que frutificar mesmo no deserto. A gente vai para o primeiro slide, a gente vai deixar para fazer a nossa oração lá no final, agradecimento. E a partir de agora, todos vocês junto conosco para se edificar nesse estudo maravilhoso. O primeiro slide diz assim: o cristão tem que frutificar mesmo no deserto. Texto base, Jeremias 17, versículos 7 e 8 diz assim, versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8 diz assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O crente ele é uma videira para sempre está frutificando, sempre está, é um espelho da vida, reflete o nosso Deus sempre dá.
sempre tem vitória na vida do crente. Vamos para o segundo slide que diz assim, alguns versículos de apoio a esse nosso estudo aí, a esse ponto de estudo que diz aí, o crente, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, ele frutifica no deserto e dá frutos. Aí diz assim, alguns versículos de apoio, diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 3, diz assim, é como árvore plantada junto à corrente das águas. Outro, João 15:5 diz assim, sem mim nada podeis fazer. Isaías 43:19 diz assim, eis que farei caminho no deserto e rio no ermo. Olha que maravilha. Aí, slide 3 diz, introdução ao nosso estudo, observação 1, todos nós passamos por desertos espirituais, momentos de escassez, momento de dor, momento de solidão e momento de provações. Observação 2. O texto de Jeremias nos lembra que é possível frutificar meio em tempos difíceis, se estivermos enraizados na palavra de Deus, em Deus. Olha, glória a Jesus, viu? Maravilha. Aí vamos para o slide 4, diz a imagem de uma árvore plantada junto às águas, característica de árvores. Aí colocamos algumas características de uma árvore plantada junto às águas. Diz assim, plantada junto às águas. Diz assim, firmeza e acesso constante à fonte, que é a palavra de Deus. 2, diz assim, entender suas raízes, busca ativa por sustento espiritual. 3. Não teme ao calor, confia que resiste às aflições. 4. Folha verde, sinais visíveis de vida e esperança. 5. Diz assim, no ano de seca não se afadiga, perseverança, tem perseverança. 6. Não deixa de dar fruto. Diz assim, cumpre o propósito mesmo na escassez do deserto seco. Vamos para o slide 5 e diz assim, o que representa o deserto de um cristão. Aí nós colocamos aqui, embasamos no estudo os 10 significados bíblicos e espirituais de que representa o deserto de um cristão. Aí vamos ver, ponto 1, diz assim, slide 6, o ponto 1 dos significados bíblicos, 10 significados bíblicos e espirituais, diz assim, lugar de provação da fé. No deserto, Deus prova o coração, a fé do crente. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10, mostra essa citação. Slide 7, que diz os 10 significados bíblicos e espirituais. Vamos ver o ponto 2 agora, tempo de quebrantamento e de humildade. Diz assim, Deus usa o deserto para tratar o orgulho e ensinar a dependência. Essa dependência que fala aqui, a dependência, o crente é ensinado no deserto, ele é quebrantado aí, e a permanecer na humildade, na dependência de Deus. Essa citação também, Deuteronômio 8, versículo 2, também mostra essa citação. 8, slide 8, fala ainda sobre os 10 significados bíblicos e espirituais. É o terceiro ponto dos significados bíblicos e espirituais, diz assim, escola de preparação espiritual. No deserto, o deserto prepara o cristão para as missões maiores, é o deserto. Exemplo, desde que foi preparado no deserto, Moisés, Elias e Jesus também. Jesus foi preparado no deserto, Moisés, Elias. E glória a Jesus, viu, por esse maravilhoso ensinamento. Outro ponto, ponto 4, o slide 9, que fala o ponto 4 dos 10 significados bíblicos e espirituais. Diz assim, lugar de silêncio de Deus. O ponto 4 fala sobre o lugar de silêncio de Deus. Diz assim, parece que Deus está em silêncio. Aqui fala quando nós estamos no deserto, nas lutas, e muitas das vezes eu já vi muito cristão reclamar e falar até que coisas que não deve falar, que Deus abandonou, que Deus não está com a pessoa.
mas que o deserto é assim mesmo. A gente pensa que está sozinho, mas estamos no controle do Todo-Poderoso. Deus está no controle em todos os momentos quando o cristão está no deserto, quando a igreja está no deserto, Deus está em silêncio, mas está de todas as maneiras, em todos os instantes, todos os momentos, em todas as ações, Deus está presente. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele está ensinando no invisível. Deus trabalha no invisível, no secreto, no invisível. Vamos para outro slide 10, que fala o ponto 5 dos 10 significados bíblicos e espirituais. Diz assim, ponto 5, tempo de intimidade com Deus. O deserto é tempo também de intimidade com Deus. Diz assim, longe das distrações, o cristão pode ouvir mais claramente a voz do Senhor Deus. Diz assim, mostra essa citação em Oséias, no capítulo 2, versículo 14, que cita essa citação que acabamos de falar. Vamos para o slide 11, ponto 6 dos 10 significados bíblicos e espirituais. Diz assim, confronto pessoal e espiritual. Diz assim, o deserto traz lutas e tentações, aonde Jesus foi tentado várias vezes no deserto, mostra em Mateus, no capítulo 4, mostra todas as tentações que Jesus sofreu. Vamos para outro slide 12, que fala o ponto 7 dos 10 significados bíblicos e espirituais. Ponto 7 fala da dependência total do Senhor Deus. Diz assim, sem recursos humanos, a esse recurso humano fala é nós cristãos, quando estamos no deserto, sem recursos humanos, aprender-se a confiar totalmente em Deus. É no deserto que aprendemos a confiar totalmente no nosso Criador, no nosso Deus Todo-Poderoso. É quando passamos a confiar mais, entregar a nossa vida e exaltar mais no cotidiano, todos os momentos, Jesus em nossa vida. É no deserto que o crente é, frutifica, é no deserto que o crente ele, ele começa a mostrar e todo mundo começa a ver a luz de Deus na vida dele. Vamos para o slide 13, que diz assim, sobre os 10 significados bíblico e espiritual. O oitavo, o slide 13 mostra o oitavo significado, o oitavo dos 10 significados bíblicos e espirituais. O oitavo, ele reflete sobre o caminho para a promessa de Deus. Diz assim, antes de Canaã, Israel passou pelo deserto também. E tem algumas etapas, e mostra aqui que antes de Canaã, Israel passou pelo grande deserto. A Bíblia mostra essa citação. E vamos para o slide 14, que mostra aí os 10 significados bíblicos e espirituais. É o nono ponto, que diz assim, é tempo de cura interior. Diz assim, Deus usa o deserto para curar feridas e restaurar o interior de cada crente, de cada cristão. É no deserto que o nosso cristão, é no deserto que o cristão é abençoado por Deus, é no deserto que é onde reflete mais o poder de Deus na vida do cristão. E outro ponto, agora slide 15, que fala o 10º ponto dos 10 significados bíblicos e espirituais. Diz assim, o ponto 10 de lugar de frutificação sobrenatural. Esse é o lugar de frutificação natural na vida do crente. Diz assim, mesmo em tempos difíceis, o cristão, nós crentes, o cristão pode frutificar, o crente ele pode frutificar, ele frutifica. Jeremias 17, versículo 8, que fala sobre essa citação, que mostra essa citação na Bíblia. E vamos para o slide 16, que mostra aí o cristão, deixa eu ver aqui, nós concluímos aí o ponto, são 10 pontos, 10 significados bíblicos. Aí agora a gente vai para outro slide, o próximo slide, que diz assim, é o slide 16, que mostra agora
O cristão frutífero em meio ao deserto, em meio às lutas, diz assim: o cristão frutífero em meio ao deserto. E diz assim: confia no Senhor. Mostra que o cristão confia no Senhor. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor. Diz assim: ponto 1, confiança é a raiz profunda que nos conecta ao ribeiro espiritual para a nossa vida. Diz assim, ponto 2, diz assim, a fé verdadeira não depende das circunstâncias, dos momentos atuais, da atualidade, dos dias atuais. 3, diz assim, a confiança nos torna resiliente, mesmo quando tudo à nossa volta parece secar, parece que estamos no deserto, parece que estamos na luta, parece que está tudo seco, estamos no deserto verdadeiro, mas o cristão ele frutifica em meio ao deserto, porque a confiança dele está alicerçada no Senhor, Senhor Deus. Vai, vamos para outro ponto agora. Diz assim, slide 17, o cristão frutifica em tempos difíceis. Aí nós exemplificamos alguns exemplos da Bíblia que falam sobre José do Egito, frutificou na prisão, na casa de Potifar, também no palácio, a Bíblia mostra. 2 diz assim: Davi nos campos e nas cavernas, desenvolveu fé e coragem no deserto, Davi. Ponto 3, que mostra Jesus no deserto, onde ele venceu todas as tentações e reafirmou a sua missão, foi lá no deserto. Aí vamos para o slide 18, que diz assim: frutos esperados de um cristão, mesmo em meio ao deserto. Olha, glória a Jesus, viu? Aí mostra aqui os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Mostra que esses frutos são as boas obras do cristão. Mostra que são a perseverança do cristão que está no Senhor. Mostra a influência positiva sobre os outros, sobre as pessoas, sobre os nossos vizinhos, sobre a igreja, sobre a nossa congregação, sobre a nossa casa, a nossa família. Mostra também o crescimento espiritual e maturidade que traz quando o crente está no deserto. O cristão no deserto, ele é transbordado, ele frutifica de maturidade na sua vida e cresce espiritualmente de 10 para 100 vezes por cento. Ele fica um super-herói. O cristão no deserto, ele é um super-herói imbatível, porque ele está com a presença de Deus sobre ele. Vamos para outro slide que mostra aqui uma tabela. Slide 19 diz assim: como o cristão frutifica mesmo no deserto, mesmo em meio ao deserto. Diz assim: tem que meditar na palavra, alimentar a alma diariamente. Outro ponto que diz é orar sem cessar, fortalece a fé. Diz outro ponto, permanecer na igreja, suporte e comunhão entre os irmãos é fundamental. Outro ponto que diz assim, servir aos outros, mesmo na dor, ser canal de bênçãos para as pessoas, olha que maravilha. Outro ponto, diz assim, guardar o coração, que é evitar o desânimo e o pecado constante nos dias atuais e na nossa vida constante. Vamos para outro slide, o slide 21, que fala sobre a aplicação para os dias de hoje. E diz assim, você está em um deserto, aplicações para os dias de hoje. Isso aqui é para você, como palestrante, como cristão, como apresentador, você fazer um feedback com as pessoas que estão aí na palestra, que estão na igreja, ou estão, você que está desenvolvendo essa palestra em algum local da igreja, e você dizer assim, você está em um deserto, fazer a pessoa refletir qual tem sido a sua raiz, ou o medo, ou a fé. 3 diz assim, você tem dado fruto mesmo na crise, mesmo no deserto, mesmo nas lutas. É fazer a pessoa refletir isso aí. Ponto 4 diz assim, confiar em Deus, levar as pessoas confiar mais em Deus e saber e fazer com que a pessoa entenda que o nosso Deus, ele é o ribeiro de águas vivas para a nossa vida, que sustenta, que faz nós frutificarmos em meio aos desertos e às lutas. E o slide 21
que diz assim, a conclusão de todo o nosso estudo, que diz assim, a promessa de Jeremias, que diz assim, 17, capítulo 7 e 8, que diz assim, é uma tradução, é uma compreensão desse versículo, desse capítulo de Jeremias 17, 7 e 8, que diz assim, e de que quem confia no Senhor frutifica mesmo no deserto. Olha que maravilha. Diz assim, o segredo está plantado junto às águas com raízes profundas e fé firme é o segredo. As raízes elas têm que estar profunda, plantada, e elas têm que estar firmadas na fé. Diz outro ponto, o deserto pode até ser um cenário, mas não define o resultado para a vida do cristão, para a nossa vida. E glória a Jesus, concluímos aqui a nossa apresentação, os nossos 21 slides, que fala sobre essa palestra maravilhosa, edificante, que vai trazer edificação, que vai trazer mais fé para a sua vida. E falamos aí vários pontos maravilhosos sobre a questão do deserto, a questão das boas obras, temos que perseverar, mesmo em lutas e as dificuldades, temos que perseverar em boas obras, a questão da perseverança na nossa vida, a influência positiva sobre as pessoas que estão do nosso lado, o crescimento espiritual e a maturidade que o cristão, muitas das vezes, ele acha que está sozinho, está passando luta grande e ele acha que está sozinho, vai passar essa luta sozinho, que Deus não está lhe ajudando, mas que é invisível, a fé ela é invisível, ela é secreta, você não vê, mas o nosso Deus ele está tremendamente ajudando em todos os momentos, todos os instantes, todos os minutinhos da vida, o crente no deserto, o Deus ele está guiando, Deus ele está pegando na mão, ele está conduzindo, ele está perseverando e pegando, puxando você na sua mão e mostrando o caminho sempre. Glória a Jesus. E vamos orar ao nosso Deus agora, agradecendo por essa maravilha, por essa edificação tremenda que vai renovar milhares de coração no mundo, aonde fala que o crente ele frutifica mesmo em meio às lutas e o deserto. O crente ele dá fruto, ele frutifica, ele é uma árvore que frutifica, que traz frutos bons, frutos verdadeiros, frutos de maravilhas para a nossa vida nos dias atuais. E vamos orar a Deus agradecendo por esse conteúdo tão maravilhoso e rico. Senhor nosso Deus, Pai amado, agradecemos, Senhor, por esse rico e maravilhoso conteúdo que vem sobre o nosso coração, Senhor, e nós estamos disponibilizando para todos os nossos amigos e cristãos no mundo, Senhor. Todas as igrejas, todos os nossos irmãos, os nossos jovens. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por uma maneira tão gloriosa, uma maneira tão maravilhosa, uma bondade tão maravilhosa do Senhor para com a nossa vida, de encher o nosso coração, a nossa vida, de uma capacitação tão maravilhosa como essa, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja a tua palavra sobre a nossa vida, Senhor, sobre o nosso coração, o ensinamento do Senhor, doutrinando toda a igreja, doutrinando todo o nosso coração, todo o nosso proceder, todo o nosso caminhar nesse mundo, Senhor, tão conflitante, esse mundo que muitas das vezes, Senhor, aparentemente achamos que estamos no deserto, estamos sozinhos, Senhor, mas nós temos que lembrar e enfatizar para os nossos irmãos que o Deus invisível, o Deus da promessa, o Deus que conduz a terra prometida, está puxando sobre a nossa mão, está nos guiando invisivelmente para uma terra, Senhor, maravilhosa, uma terra onde, Senhor, a fé irá frutificar, maravilhosa no nosso coração e na nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa, os nossos irmãos da congregação, Senhor. O Senhor está levando, Senhor, o teu povo, Senhor, à terra
prometida, Senhor. A terra, Senhor, tua palavra, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor mostra que há uma terra que mana leite e mel, Senhor, uma terra próxima, uma terra, Senhor, aonde nós, Senhor, iremos, mesmo em lutas e dificuldades do mundo atual, do tempo, iremos frutificar. O Senhor vai florescer, Senhor, a bênção sobre a nossa vida. Irá nos trazer, Senhor, vitória, trazer, Senhor, paz, bondade, espiritualidade, forte, forte, irá fortificar o nosso coração cada vez mais, a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa bondade, rica bondade ter vindo sobre a nossa igreja a nível mundial, sobre o nosso coração de todos os irmãos, Senhor, que é a tua porção maravilhosa, que é o teu ensinamento e a tua palavra sobre a nossa vida. Senhor Jesus, faz, Senhor, cada cristão, cada um de nós, Senhor, os líderes, os diáconos, pastores, presbíteros, as senhoras, os departamentos, os jovens, as crianças, todos os departamentos, toda a igreja do Senhor frutificar, Senhor. Mesmo em meio às lutas dos dias atuais, Senhor, nós florescermos, Senhor, nesse mundo, Senhor, e que as pessoas venham chegar, Senhor, como nós cristãos, Senhor, como pessoas abençoadas e pessoas, Senhor, que carrega a tua palavra em teu coração, Senhor. Pessoas diferentes, Senhor. Pessoas, Senhor, abençoadas pelo teu poder, pessoas que carregam, Senhor, os frutos do Senhor em meio a esse mundo tão conflituoso e tão, Senhor, então cheio de luta, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor. Terminamos agora aqui. Agradecemos ao Senhor pela tua rica e misericórdia e bondade sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, muitas das vezes, Senhor, nem enxergamos, Senhor. A igreja do Senhor, nossos irmãos, às vezes nem enxergam, mas o Senhor está nos frutificando, Senhor, nos fortalecendo, nos abençoando em meio, Senhor, a esse mundo tão conflituoso. Está enchendo a nossa vida de frutos maravilhosos, Senhor, de bênçãos sobre a nossa vida. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Obrigado pela tua rica promessa ter vindo ao nosso coração e à nossa vida, Jesus. Te agradecemos, Senhor,